Olá, você que acompanha as redes sociais do Agora RN. Esse é o Agora Entrevista e a gente hoje tem um convidado muito especial, o presidenciável Cabo Daciolo. Cabo, uma alegria lhe receber aqui, satisfação. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. É um grande prazer, meu irmão, poder dizer a todos que nós estamos vindo como pré-candidato à presidência da República em 22 e estar aqui em Natal hoje tem um significado muito grande. Estamos iniciando pelo Partido Brasil 35 a nossa caminhada pelo um avivamento e libertação da nossa nação. Cabo, é a primeira vez que o senhor vem aqui a Natal? Não, eu, na verdade, há 30 anos atrás, eu passei meu aniversário de 15 anos aqui em Ponta Negra. Meu pai, nós morávamos em Recife, meu pai é coronel aviador, estava atuando ali na Fernando de Noronha, e nós viemos dar um passeio aqui, e aqui sempre me abraçou com um carinho muito grande. Tivemos uma votação aqui também muito expressiva, e foi importante estar aqui agora, começando por aqui, até pela história de Natal. Eu falo da Celina Guimarães, foi a primeira mulher que votou no Brasil oficialmente. Eu falei em outras emissoras hoje aqui em Natal a questão da luta das mulheres em 1875, pelos maridos que estavam entrando no serviço militar de forma obrigatória, e elas lutaram pelos seus maridos e filhos para que isso não viesse a acontecer. A questão da abolição dos escravos também, que aqui se antecipou a Lei Áurea, que foi 5 anos antes, 1883. Então, Natal tem uma história muito forte e é de extrema importância. Nós estamos aqui querendo a transformação da nossa nação. E o senhor vem para lançamento de candidatura, é isso? Uma pré-candidatura? Na verdade, nós temos aqui a Clorisa, que está vindo pré-candidata ao governo do Estado com total apoio do Cabo Daciolo. Eu acredito no poder da mulher, da força da mulher brasileira. E eu acho que Natal, ela simboliza isso tudo. Sabe, essa desigualdade de gênero, eu sou contra todo cenário de desigualdade, eu luto pela igualdade. Né? Então, essa desigualdade de gênero é muito triste. Eu tenho como vice-presidente uma mulher, que nós vamos apresentar um pouquinho mais à frente. 50% da nossa equipe para governar a nossa nação, mulher. Meu irmão, eu acho que Natal simboliza isso tudo. Ao mesmo tempo, você está aqui, nós vamos ficar aqui até segunda, a priori. O objetivo é poder ouvir do povo as suas necessidades, saber, pisar na terra. Porque eu acho que lá no futuro, quando chegar verdadeiramente a campanha, você vai poder falar assim, não, eu pisei lá, eu sei o problema de lá, eu sei o que está vivendo, o que reclamavam, o que estavam sendo dito. Uma das reivindicações que eu ouvi aqui, do tempo que eu estou aqui, eu cheguei cedo de manhã, e nós já almoçamos, já saímos, já caminhamos, e eu pergunto para o povo, quando eu paro para falar, e muitas pessoas falam da questão da segurança, reclamam muito da segurança aqui. E aí eu procurei saber como é que era a questão do turismo. O turismo de Natal é muito forte. O Rio Grande do Norte é muito forte no turismo. E aí eu observei que na área da segurança, aqui no Rio Grande do Norte só tem 2 viaturas para fazer a segurança do turismo. E aí nós estamos tendo esse alto índice de violência. Então, que num passado em 2010 já eram 9 viaturas. Por que diminuiu o número de viaturas? Vamos resolver esse problema. Né? E você visualiza, você tem o lado aqui do sal, você tem 95% do sal do Brasil está aqui no Rio Grande do Norte, né? A energia eólica, os minérios, tanta riqueza, um povo tão maravilhoso. Por que nós estamos vivendo dessa forma? Então, qual o caminho de solução? É isso que nós vamos trazer. Nós queremos ter uma pauta econômica de solução, passando, ouvindo e construindo. Nessa pauta econômica que o senhor diz, o senhor vai se lançar pré-candidato, aliás, é pré-candidato. E o que o senhor espera agora para esse Brasil que vem do governo Bolsonaro, que eu já acompanho assim, as suas últimas declarações, o senhor tem se mostrado contrário ao governo. Então, qual a sua avaliação do o que precisa ser feito caso o senhor venha a ganhar a eleição? Olha qual o grande cenário. O presidente Bolsonaro, antes de entrar, ele sempre foi contra a reforma da Previdência. Ele sempre foi contra a privatização da Petrobras, sempre foi contra a privatização da Eletrobras, da Casa da Moeda, e depois que entrou está entregando tudo. O que aconteceu? Em 2017, Bolsonaro se reuniu com a família Rockefeller. A família Rockefeller determinou o Paulo Guedes como o ministro da Economia. Paulo Guedes é banqueiro, um dos fundadores do BTG Pactual. E aí não acontece o caminho primordial de mudança da nação, que seria o quê, Daciolo? A auditoria da dívida pública. Vamos analisar a nossa dívida. Qual é a nossa dívida? O que nós já pagamos e o que nós não devemos?
É como se você fosse para um restaurante, você vai pedir uma água, um refrigerante, e depois você quer a conta, e você vai olhar a conta. Então nós precisamos olhar a nossa conta. Você vê, os impostos estão muito em cima do consumo, não do patrimônio nem da renda. O mundo atua com o imposto em cima do patrimônio e renda, não de consumo. Consumo você só está pegando pobre, e não está dando a dignidade. Num país que nós vivemos, onde o capitalismo está soberano, o consumo é importantíssimo. Então, se eu dou condições para que a classe que está sofrendo, pobre, a classe média, tenha um potencial maior para consumo, eu estou elevando a minha economia automaticamente. Você vê, no Brasil, estamos aí, então são 5 etapas de impostos que nós temos. Nós temos o isento, depois nós temos uma taxa de 7,5, uma de 15, uma de 22,5, uma de 27,5. Mas não se fala em tributação, por exemplo, de grandes fortunas. A tributação em cima de herança está de 2% a 8%. No resto do mundo, a tributação de grandes heranças no Japão é 55%. Nos Estados Unidos é 40%, na França é 45%, na Alemanha é 30%. Por que estamos só em 8%? Entendeu? Então, esses detalhes que é interessante. Quando chega aqui no Brasil, no consumo é 43%. Aí tu vai para o Canadá, nós estamos falando de 23%. Entendeu? A mesma coisa para a área do trabalho, para a tributação em cima da folha de pagamento. Quando você tem uma tributação em cima da folha de pagamento, aqui está 27,5%. Aí você vai no Canadá e 16%. Entendeu? Então isso tudo tem que mudar para que você possa transformar uma nação. Quando você muda a tributação do nosso povo, porque o governar é baixar juros e reduzir impostos. E aí você começa a governar. Tudo que não está acontecendo. Então a política do Bolsonaro está entregando a nossa nação. Está entregando a nossa nação não diferente do que os outros já fizeram. Porque os outros, desde Sarney até Bolsonaro, nenhum deles tiveram peito de pedir auditoria da dívida pública. E é isso que nós queremos fazer. Você vê, nós estamos agora com um tema que fica incessantemente na televisão, que é a PEC dos precatórios. A PEC dos precatórios, a única coisa que eles ficam alegando que é para poder trazer dinheiro para poder pagar o Auxílio Brasil. Mentira. Mentira. Na verdade, dinheiro para pagar o Auxílio Brasil é o que mais tem na nação. Só com lucro cambial, nós estamos falando num período de 6 meses, um valor de quase 500 bilhões. Nós estamos, há pouco tempo, foi anunciado que a Petrobras teve um lucro de 3 meses de 30 bilhões. Mas agora há uma semana, nós tivemos 5G. O 5G foi leiloado por 47,2 bilhões. E eu pergunto, não temos dinheiro? Como assim não temos dinheiro? Nós temos uma reserva cambial, que nós estamos falando de uma casa de mais de 2 trilhões. Hoje você pega da reserva cambiais, do Tesouro Nacional e também do Banco Central, nós estamos falando de quase 5 trilhões em caixa do Brasil. O problema é que o dinheiro não está ficando para investimento da nação, está todo indo para fora. E esse é o nosso objetivo, deixar o dinheiro dentro da nação. Primeiro você cuida do teu povo, primeiro você alimenta teu povo, o que sobrar você exporta. Mas nós precisamos deixar uma carne a preço justo aqui, um combustível a preço justo aqui. Nós somos autossuficientes em petróleo. O Brasil é autossuficiente em petróleo. Nós temos refinarias. Por que eu estou pagando e o povo brasileiro está pagando um diesel, uma gasolina, um gás de cozinha tão caro? Por que isso? Não precisa ser dessa forma. Mas nós estamos... O mundo, ele atua em cima do dólar. Ótimo, vamos exportar em cima do dólar. Mas para o povo brasileiro eu vou atuar em cima do real. Entendeu? Por que eu tenho o maior rebanho bovino que nós temos no mundo é Brasil? Por que a carne está tão cara aqui? Porque estão pegando toda a carne nossa e estão mandando para a China. Não, primeiro vamos cuidar do nosso povo, vamos alimentar o nosso povo. E aí você transforma. Esse é o caminho. Eu falei rápido sobre a questão da securitização, nem passei. Quando eu estou falando da PEC, essa PEC que está aí, a PEC dos precatórios, ela tem um jabuti muito grande dentro dela que ninguém falou. Imprensa nenhuma fala, ninguém falou. Que é justamente uma política de securitização. Não é para ativos, não é do dívidas ativas, não é isso. É de recebíveis das dívidas ativas. Eu estou falando de debêntures, entendeu? Então, a partir desse momento, o que eles fazem? O governo Paulo Guedes, que está entregando a nação toda, está privatizando nossa galinha de ouro, que é a Petrobras, que é a mola propulsora do país, que é a Eletrobras, que é o crescimento e a industrialização do país, precisa de eletricidade, está entregando isso tudo. Em contrapartida, eles ficam construindo algumas empresas estatais. Para quê?
para criar um papel, eles emitem papéis financeiros, aí vem os investidores, normalmente bancos, compram esses papéis, já aconteceu isso há pouco tempo em BH, o município lá criou uma empresa, 230 milhões, aí pegou o BTG Pactual, um dos bancos que o Paulo Guedes é fundador, comprou esses papéis, teve um lucro aí ganhando em cima 880 milhões, e aí tem como garantia o quê? Que é a grande preocupação, e aí eu peço que todos que ouçam esse vídeo possam compartilhar. Por quê? Porque entra como garantia a arrecadação tributária do povo brasileiro. Esse é o perigo. Sim. O senhor criticou muito aí nesse seu discurso a questão do Paulo Guedes, mas assim, a gente vive a eleição, né, praticamente só se fala em dois candidatos, que é Lula e Bolsonaro. Como é que o senhor vê essa polarização e o que é que o senhor espera agora nessas eleições? Olha, o Bolsonaro, na verdade, as pessoas votaram no Bolsonaro porque não aguentava mais o PT. Eram 13 anos de governo do PT. E aí votaram no Bolsonaro. E agora eles estão vendo que Bolsonaro não é tão diferente de Lula. Eles são iguais. Eles não atuam como libertação da nossa nação. Eles não querem libertar a nação. Enquanto está essa briga, polarização de esquerda e direita, essa briga dentro dos lares, das casas, das famílias, enquanto isso eles estão entregando a nossa nação toda. O Brasil, ele sustenta o mundo, é o celeiro do mundo. Nós ainda estamos entregando a nossa matéria-prima. Nós estamos vivendo de commodities. Qual vai ser o momento que eu vou industrializar a minha matéria-prima? Quando eu vou transformar ela em material manufaturado? Esse é o crescimento. Essa transformação. Eu tenho que exportar não matéria-prima, sim um material manufaturado. Com isso eu vou oxigenar a minha economia, haverá investimento. Eu não posso parar um país. Como é que eu paro um país 20 anos em investimento? Como é que você cresce sem investir? Como é que você tira, e um dos maiores propósitos da elite e do poder é tirar a educação do povo. Você tira a educação do povo e você escraviza um povo. Agora dá uma educação para o povo e você transforma o povo. Então Lula e Bolsonaro, eles trabalham para os mesmos senhores, que são os banqueiros na grande maioria. Eles não tiveram coragem de pedir uma auditoria da dívida pública. Nesse sentido, assim, principalmente porque a sua base lá no Rio de Janeiro é muito militares e tal. O senhor acha que Bolsonaro ele decepcionou a categoria dos militares? Olha, o Bolsonaro ele trouxe satisfação para os generais. Para o alto escalão está satisfeito com ele. A base não. A base, tanto de praça até coronéis, pode ter certeza que não. Sim, existe uma grande decepção, mas não foi só na área militar. Existe uma decepção do brasileiro em forma geral, né? Nós queríamos algo novo, acreditávamos que viria alguma coisa nova. E aí eu pergunto, que novo é esse? Que nós estamos aí batendo uma taxa de o dólar está mais de 5,50. Aí você fala, mas é a pandemia. Não, não foi a pandemia. Antes da pandemia chegar, o dólar já estava em R$5. Mas você pode parar e analisar o seguinte, eu pego um ministro da economia que tem empresas em paraísos fiscais, quanto maior a taxa do dólar subir, maior ele ganha, maior ele lucra. O Bolsonaro fala uma besteira, ele está ganhando, ele já sabe, ele provoca o cara fala besteira, ele está ganhando trilhões, entendeu? E aí o Brasil está sendo entregue, o povo está sofrendo. Eu quero libertar meu povo, meu irmão, quero trazer dignidade para o meu povo, eu quero andar essa nação pregando o amor, na presença do Espírito Santo. Não tem nada a ver com religião, eu não prego religião. Diz a palavra que a única religião que ele considera pura e imaculada é cuidar dos órfãos e das viúvas na sua dificuldade e não se corromper com esse mundo. Eu não prego religião, prego amor. O amor transforma. E é dessa forma que nós vamos transformar a nossa nação. Cabo, e outra coisa assim, a gente também acompanha muito seu crescimento, principalmente pelas redes sociais, né? Porque o senhor tiveram muitos memes na época da campanha. Como é que o senhor vê essa repercussão? Eu acho positiva, meu irmão. O meme, quando você vai ver o significado, é uma repetição de algo. Nós chamamos atenção de alguma forma. Até aquele momento, o Daciolo era conhecido no Rio de Janeiro, não era conhecido ainda nacionalmente. E aí foi uma porta que abriu de forma sobrenatural. Eu virei deputado federal, primeiro mandato, visualizei que aquilo ali era uma grande mentira, tudo contra o povo, e eu tenho 45 anos e eu tenho vigor para lutar pelo meu povo agora. Eu estou cheio de gás para poder trazer a transformação e libertar meu povo. A libertação do povo não tem a ver com esquerda e direita, tem a ver com quem está nos explorando. Nós somos colônia. Nós temos dois polos que estão nos explorando muito, que é os Estados Unidos e a China. Está na hora de bater na mesa e falar, opa, parou. Agora eu vou cuidar do meu povo. O que sobrar é como se você fosse um agricultor. Você vai plantar, você vai colher, você vai se alimentar. O que sobrar eu vou exportar. Caso contrário, meu povo vai comer primeiro. E é isso que nós vamos fazer. Quero cuidar do meu povo, meu irmão. Quero transformar a minha nação. O senhor bate muito nessa tecla de esquerda e direita, que
essa polarização é meio errada. Mas a gente sabe que geralmente no segundo turno vão dois candidatos, né? E aí, nesse sentido, o que é que o senhor espera, né? O segundo turno, por exemplo, for Lula ou Bolsonaro? Eu, na verdade, eu não vejo o segundo turno como Lula e Bolsonaro. Eu vejo o Cabo Daciolo com alguém. Não consigo enxergar eles. Entendeu? Eles são as mesmices, eles são os mesmos de sempre. O povo está conseguindo enxergar isso. O povo vê isso. Você pega, o governo do PT, você vai ver que o ministro da Economia, Henrique Meirelles, em determinado momento era o Joaquim Levy, e depois agora é o Paulo Guedes. De repente você vê Joaquim Levy, que era ministro da Economia do governo PT, da Dilma, ele estava como presidente do BNDES do governo Bolsonaro, entendeu? Eles são amiguinhos. Aí você vê agora o Bolsonaro que veio com um discurso contra o Centrão, que não se afiliava a isso, na verdade ele sempre foi do Centrão, ele nunca saiu do Centrão. É mesmo isso. E sabe o que é o mais interessante? Inclusive sempre... ele vinha até com esse discurso da anticorrupção, né? Sempre foi esse discurso, e aí você para e observa, entregando a nossa nação, observa. Nós estávamos no auxílio emergencial, nós tínhamos 40 milhões de brasileiros que estavam recebendo o auxílio emergencial. Aí agora acabou o auxílio emergencial, entrou o Auxílio Brasil, atendendo inicialmente 14 milhões e pouquinho, com o objetivo de atender 17 milhões. Eu pergunto, e os 22 milhões que ficaram para trás? O que eles vão comer esse mês? Como é que vai ser isso, se o desemprego só aumenta? Observa, falaram de um ajuste fiscal, aí eles falaram de um ajuste fiscal, aí entraram com a reforma do teto, entraram com a reforma da Previdência, entraram com a reforma trabalhista, entraram com diversas reformas, sempre dizendo, olha, vai aumentar o emprego, a economia vai melhorar. O que melhorou? O que melhorou? Nós estamos afundando. Observa uma coisa, o Banco Central, a política monetária do Banco Central é uma política de abismo total, de crise, é proposital. Eles estão criando uma crise, deixando o povo com fome porque querem criar uma guerra civil na nação. Querem simplesmente entregar a nossa nação. E eu não permito isso, eu luto para que isso não aconteça. Na presença do Espírito Santo, que eu sei o quão grande é essa luta e quão difícil é essa luta. Mas eu acredito nessa transformação e vou lutar para que isso não aconteça. Vou lutar para que os olhos sejam abertos, as pessoas possam ver e falam assim, por que eu estou vindo candidato por um partido pequeno, sem recurso, sendo que todos os convites, eu tive convites para vir candidato por diversos partidos. Quando acabou a eleição em 2018, nós tivemos uma votação expressiva. Nós ficamos na frente de Álvaro Dias, de Meirelles, de Marina. Eles queriam o Cabo Daciolo, mas eu não voto em menos pior. Eu sei quem são eles. Num debate, nos bastidores, eles são todos amigos, varão. Lá no Congresso, toda terça-feira, tem reunião do Colégio de Líderes, todos os partidos estão lá, tudo amiguinho, varão. Olha como é que eles votam. Observa como é que eles votam, e sempre contra o povo. E por que o senhor optou pelo Brasil 35? O Brasil 35 tem uma mulher de garra por trás dele. Tem uma senhora com uma história muito linda por trás dele. Estou falando da dona Sueide. Uma história de uma jovem com uma mãe da Síria, com um pai africano, uma espécie de perseverança, de garra, que não se vendeu, que não se corrompeu, que construiu no meio familiar, construiu um partido com o desejo de transformação, e que eu tive a oportunidade de conhecê-la e que houve um convite para que eu estivesse nele. Então, se eu quisesse dinheiro, se eu quisesse poder pelo poder, eu vinha candidato a deputado, ao Senado, mas não é isso que eu quero. Eu quero transformar o meu povo, eu tenho vigor para lutar pelo meu povo agora, num cenário de crise que eles estão provocando. Olha, observa. A inflação, com o preço do dólar, com o barril de petróleo, só subiu. Já estamos em 2 dígitos. O Banco Central entra com uma política monetária de aumento de juros, no intuito de que se aumentasse o juro, o consumo ia diminuir, a demanda ia diminuir e os preços iam estagnar. Mas não foi o que aconteceu. Muito pelo contrário, só aumentou. Por quê? Porque a partir do momento que o governo deixa de arcar com seus compromissos judiciais, em última instância, que são os precatórios, ele está furando um teto. Ele está passando por cima de algo, sendo que nós temos o dinheiro para pagar. Por que ele não paga? Paga essa dívida, meu irmão. Deixa pago, porque no próximo ano vai ter um outro precatório e tem que pagar. Pague, entendeu? E aí você começa a mostrar para o mercado, e o mercado começa a entender que o Brasil, calma aí, eles arcam com seus compromissos. Entendeu? Na verdade, você pega a reforma do teto, eu sou contra ela. Ela está parando o país durante 20 anos, ela tem que ser revogada. Você precisa investir para crescer.
Investe e você cresce. Investe em educação, ciência, tecnologia, inovação, esporte, lazer, transporte. Você transforma uma nação toda, meu irmão. Só vai crescer. E aí você tem que fazer paralelo a isso a diferença por exemplo, do imposto de renda. Hoje a pessoa fica isenta 1.903,98 centavos, ela está isenta. Mas a partir do momento que ela vira 99 centavos, ela já tem que pagar. Paga 7,5%. Em contrapartida, você vê as grandes fortunas. Eu estava fazendo um estudo, vi até pela TV do Senado, e esse estudo me mostrou que apenas 30 mil famílias têm um patrimônio acima de 20 milhões. Não é taxado em nada, varão. O mundo hoje está conversando sobre taxar as grandes fortunas para poder passar por isso. Isso não é novidade. Isso aconteceu. Tem uma palavra bíblica que vai falar que nada acontece debaixo do sol que já não tenha acontecido. Você pega a crise de 1929 nos Estados Unidos, você vai observar que como mudou, como é que se recuperaram? Justamente com a tributação em cima pessoas físicas e jurídicas com um poder aquisitivo alto. E é o que não acontece no Brasil. Quando você vê, quando acabou a Segunda Guerra Mundial, na Europa estava em crise. O que aconteceu? Tributação em cima da onde estão as grandes fortunas. E aí você muda. Agora no Brasil está taxando o pobre. O pobre só quem paga a conta é o pobre. Tiram tudo do pobre. Por que você entra no cenário do refins para os empresários, para as empresas e não entra para o povão? Por que não resolvemos isso? Cabo, e outra coisa, assim, eu queria, até como uma dúvida que eu queria saber, né? Por que o senhor optou primeiramente pelo PSOL? Porque o PSOL foi o seu primeiro partido, não me lembro que, inclusive, o PSOL tem essa pauta mais à esquerda, mais liberal, e o senhor é um evangélico, até tido como conservador, né? E eu queria tirar essa dúvida. Qual foi a sua escolha pelo PSOL? Olha, eu venho de uma luta de classe, eu sou bombeiro militar. Em 2011, nós fizemos uma luta muito intensa com o governo Sérgio Cabral, por dignidade. E o PSOL, na pessoa da deputada Janília Rocha, nos abraçou com muita força. Sempre esteve conosco. Teve um momento que o governador colocou o BOPE dentro do quartel central dando tiro na gente. E lá dentro tinha uma parlamentar, a Janília Rocha, uma mulher maravilhosa. E eu entrei no PSOL, uma das grandes motivações de eu vir para o PSOL foi ela a priori. A minha base militar não queria. O PSOL também não me queria, mas eu fui por essa mulher. Mas uma motivação maior, eu fui lá para poder anunciar reino. A palavra de Deus, ela fala, meu irmão, que ele veio para aqueles que precisam ouvir. E não há um que não precisa ouvir. E a partir do momento que eu entro no PSOL, eu começo a divulgar reino. E ganhei muitas almas ali dentro. E foi interessante, mas só que eles me expulsaram. Senão eu teria continuado e terminado meu mandato lá. E, infelizmente, no Brasil, você não pode vir candidato sem partido político. Então, eu tinha que ter um partido político. E hoje eu encontrei um partido político para transformar a minha nação. Então, o meu início foi pelo PSOL. Eu agradeço o carinho que eles sempre me trataram, porque sempre me trataram com muito carinho, mas eles não me entenderam, porque eu estava anunciando o reino. E aí me expulsaram. Mas tudo bem, está tudo sob controle. Vamos bola para frente, vamos continuar. As pessoas têm que entender, e isso mais ainda o evangélico propriamente dita, que o nosso Deus, ele é um Deus de amor e de misericórdia. As pessoas gostam de olhar o cisco nos olhos do irmão, mas não vê a trave que estão nos seus próprios olhos. Eu faço um trabalho social muito intenso nas ruas, em comunidades, e eu observei que 90% dos moradores de ruas são desviados. São pessoas que estão fora da igreja por algum motivo, que foi atingida por algum motivo. Então, nosso Deus é misericordioso. Ele fala, ó, sou criador do céu, da terra e não habito em templo feito por mão de homens. Eu habito dentro de você. Você é uma igreja. A igreja se reúne quando multidões de pessoas se reúnem para contar um mistério de um id de Deus, porque a ordem é ir de pregar o evangelho a todas as pessoas. Entendeu? E as pessoas estão dentro de uma igreja fechada, falam de dízimo e oferta, estão enchendo os seus bolsos e o povo está morrendo de fome e passando necessidade. Esse não é Jesus. Jesus é libertador. Eles estão seguindo o caminho de Anás e Caifás. Esse não. As pessoas vendiam tudo que tinham, colocavam aos pés dos discípulos e esses distribuíam tudo de acordo com a necessidade de cada um. Não tinha ninguém necessitado no meio do povo. Se o senhor, por exemplo, via num debate, por exemplo, ser perguntado por pautas
assim, essas pautas mais humanistas, como o exemplo, o aborto, a própria questão dos LGBTQIA+, qual seria, assim, a sua resposta? Olha qual a questão. Aborto, eu sou contra o aborto. Ah, Daciolo, por que tu é contra o aborto? Eu vou falar uma coisa. Foi no 6º dia que Deus criou o homem e a mulher. E falou para ele, ó, sejam férteis e multipliquem-se. Encham e subjuguem a terra. Encham e subjuguem a terra. Meu irmãozão, é vida, varão. Vida. Tem uma história, tem um ser, tem algo grandioso. Tem algo grandioso. Então, nesse cenário, não, eu quero vida. Eu sou contra qualquer morte de qualquer que seja. Então, esse é um ponto. O outro ponto, você me perguntou do LGBT. O Jean Willis sempre me tratou com carinho, eu sempre tratei Jean Willis com carinho. Eu acho que eu fui um dos únicos parlamentares cristão que entrou num dia de uma comissão dentro do Congresso Nacional da parada LGBT e eu fui lá e anunciei reino para todo mundo. Preguei amor para todo mundo. Amo eles da mesma forma. O nosso Deus, ele ama o pecador. Ele não está em cima do pecado. Eu sempre fui um grande beberrão. Ele me resgatou, eu sempre fui muito mulherengo. Eu tenho um espinho na carne, você tem um espinho na carne, e qualquer um que está nos ouvindo agora tem um espinho na carne. E nós sabemos, mas a palavra de Deus fala que tudo é permitido, mas nem tudo convém. Só quem vai te dizer o que é certo e o errado é o Espírito Santo de Deus. É Ele. E eu quero apresentar o Espírito Santo a todas as pessoas. Aquele que abre o coração, ele entra, faz morada e consegue fazer grande transformação. É Ele que transforma, não é homem. Não é homem acusando, apontando, não. A maior definição de Deus, de algo, na minha opinião, na Bíblia, é que Deus é amor, é que Yahweh é amor. E legalização das drogas, qual a sua opinião? Olha, nós temos um tema da legalização da droga que ele está muito polêmico nesse cenário mundial, né? É um tema que você pega, você visualiza. No Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro eu tenho a polícia, eu tenho o tráfico, eu tenho a milícia, eu tenho o governo. O pior de todos é o governo. O sistema, o governo sustenta todos os outros demais, principalmente o que eu estou falando é da milícia e do bandido. Ele sustenta isso. Como é que chega o armamento? Como é que chega a droga? Eles vivem disso. Assim é aqui em Natal. Com qualquer que seja a facção e qualquer que seja o sistema, tem um poder por trás disso. Ele quer isso. Ele não quer educação, ele não quer transformação, ele não quer mudança. Eu boto a droga a nível de ciência, como ciência positiva. Como droga, eu consigo observar que a própria bebida é uma droga. O próprio cigarro é uma droga. Então, tudo que venha contaminar o teu povo, eu sou contra. Mas eu tenho que ainda atuar naquele cenário das pessoas em si, do seu livre-arbítrio, de conquistar algo de grande transformação. Então, é uma pauta que hoje eu estou em cima dela como ciência para transformação, em cima de saúde, não como uma liberação geral. O senhor até entrou nesse tema e falou até da questão aqui em Natal, fala da segurança pública. O que o senhor pensa para melhorar os índices aqui no Brasil? É muito claro, a segurança ela muda com a educação e com o esporte. Você vê, nós acabamos de sediar uma Olimpíada. Assim, no Rio de Janeiro, em vários outros lugares da federação, foram colocados um centro esportivo com tudo. E depois que acabou a Olimpíada, não usaram eles. Não provocaram, não deram educação para o povo. Eles tiram a educação do povo. Eles tiram a oportunidade. Eu tenho um trabalho que eu fiz, esse trabalho eu fiz em 2007, na maior favela da América Latina. Eu sou bombeiro guarda-vida. E o bombeiro guarda-vida que forma o guardião de piscina. Então eu perguntei para o meu comandante, eu falei, ô coronel, o que nós estamos fazendo pelo próximo? Ele falou, o que foi, Daciolo? Eu falei, coronel, vamos levar um curso gratuito de guardião de piscina para uma comunidade? E ele parou e falou, Daciolo, o que você vai precisar? Eu falei, coronel, eu preciso de 5 homens. Ele falou, para onde você quer ir? Eu falei, eu quero para a maior da América Latina, Rocinha. E ele falou assim, então tá bom, vai lá, vê lá o que tu vai fazer. E eu fui lá. Implementamos, em cima da Rocinha, no topo da Rocinha tem um clube chamado Muarama. Esse clube estava abandonado, estava tudo parado. E nós levamos esse projeto para dentro da comunidade, formei mais de 300 jovens lá dentro. Nós demos uma perspectiva para esse jovem. Você vai para dentro de uma comunidade que não tem infraestrutura, que não tem lazer, que não tem uma motivação, que não bota educação. Você quer o quê? Você quer transformar o quê? Quando você entra com isso tudo, mesmo no Brasil em si, 50% da nação, mais de 50% não tem saneamento básico. Você pega aqui no principal, pega na área nobre de Natal, você vai ver que tem dificuldade com saneamento básico. Entendeu? Aí tu vai para dentro de uma comunidade, um ano de pandemia, lava a mão, passa um gel, não tem água, meu irmão. O rato caminha junto, toda uma destruição.
Infelizmente, o político ele olha muito para a obra que os olhos podem ver, mas ele não está preocupado com a obra que traz as grandes transformações. Então, dá educação para o povo e você vai acabar com o tráfico. Você vai acabar com... Você vê o sistema. Hoje nós temos quase 1 milhão de presos. Eu pergunto, qual é o trabalho de transformação, de ressocialização desses presos? Eu quero que ele volte para a sociedade. Eu não quero que ele fique pior. E qual é o trabalho que está sendo feito? Qual é a transformação que está sendo feita? Então a segurança ela começa a partir desse momento, principalmente dos jovens infratores. Jovens infratores. Você vai em jovens infratores, você tem lá o LLA, você tem crianças lá, Luiz Alves, que nós estamos no Rio de Janeiro. E aí você observa, onde poderia ter 4 crianças num quadrado, tem 15, 20. Como é que tu vai transformar? O garoto não sai dali para nada, não tem esporte, não tem educação, não tem... O que tu vai transformar? Tá criando bicho. Aí você, por que vai... Isso aí tá bom? Coloca teu filho lá dentro. Vamos ver se transforma alguma coisa? Aí muda, meu irmão. A gente já está perto de finalizar, mas eu tenho ainda 2 perguntas para o senhor. Eu queria saber o que é que poderia ser feito para ter amenizado a questão dos mortos na pandemia, na sua avaliação. Primeiro, valorizar os nossos cientistas. Os nossos médicos, porque nós temos no Brasil um instituto chamado Instituto Vital Brasil. Esse instituto ele tem mais de 100 anos, meu irmão. Para recordar todos que estão ouvindo essa mensagem, é que o Instituto Vital Brasil foi dali que saiu a cura de picadas de animais peçonhentos. É tratado com soroterapia. Existe um estudo muito avançado no Brasil com a cura da Covid. Não é um imunizante que não é 100% eficaz. É a cura da Covid. Sabe o que eles fizeram nesse período, meu irmão? Eu lembro que logo no começo é em cima do sangue do cavalo, é do plasma do sangue do cavalo, para a cura do Covid. O que eles fizeram nesse período? Simplesmente eles mudaram o diretor do Instituto várias vezes para que aquilo não acontecesse. Eles não dão e nem trazem com notoriedade e conhecimento para o povo, porque a indústria farmacêutica ganha com isso, ganha trilhões com isso, trilhões. Então, o material que está sendo exportado, importado das vacinas que estão sendo trago, por trás dela tem trilhões de circulação. Então, por que eu não vou também valorizar os meus médicos, os meus cientistas, para que eu possa sair daqui com a cura e exportar? É isso que nós temos que fazer. Eu quero valorizar os nossos, meu irmão. Tem muita coisa que pode ser feita, que tem que ser feita e que resolve. Mas não querem resolver, é diferente. É o não querer e tem como fazer. O senhor falou indiretamente de educação, mas aí eu vou pedir para que o senhor fale sobre isso e também sobre a questão do meio ambiente para a gente finalizar. Tá certo. Tu vê, olha, lá nós tivemos um exemplo muito claro no Rio, e aí eu estou aqui em Natal, eu venho aqui vou ficar 3 dias aqui, conversando com as pessoas, estou levantando os problemas da cidade em si, mas no Rio nós tivemos um trabalho muito forte do Darcy Ribeiro, com Brizola. Era o tal do Brizolão. Colégio em tempo integral, com ensino formidável. Mudou o político, mudou o governador, os outros que entram têm como rivalidade e destroem um projeto que dá certo. Você vê, não há esse investimento em educação no país. Nunca investimos em educação no país. Nunca investimos, nós não temos nem sequer 6% do PIB nacional em educação. A meu propósito é botar 10% do PIB nacional para cima da educação, no mínimo. As nossas universidades, nossas faculdades federais, eles estão sucateando, eles querem acabar com elas. Proposital. Então, dá educação para um povo e você transforma. E para tu dar educação, você tem que investir. Você entra com investimento. Eles pegam o dinheiro do orçamento da nação e colocam para a dívida pública, mas não colocam para a educação, não colocam para a saúde, não colocam para a infraestrutura. Nós estamos hoje em pleno século XXI e nós temos as ferrovias que nós temos no país e Dom Pedro. Já a respeito da Mata Atlântica que você falou, nós temos a maior riqueza, meu irmão, que nós temos, o mundo, né? O mundo sabe disso, é a Amazônia. É muita riqueza, biodiversidade. 1 hectare de terra do agroflorestal é 10 vezes mais lucrativo do que o gado. É 9 vezes mais lucrativo que a soja. A próxima riqueza mundial é a água. Os maiores lençóis freáticos que nós temos de água, aquíferos no mundo, Brasil, Amazônia. Nós vamos valorizar e cuidar dela. Cabo, muito obrigado pela sua participação, ter aceito o nosso convite, ter vindo até aqui. Prazer. E aí deixa a sua última mensagem para a gente finalizar.
Olha, queria aqui lembrar aqui a todos da Cloriza, que está vindo pré-candidata a governo do estado. Vai ter uma reunião amanhã em Mossoró. Depois eu quero frisar aqui o horário. Alguém pode me informar o horário? 18 horas no hotel Vila Oeste. Eu quero convidar você para estar lá. Que nós possamos transformar, você que não tem nada a ver com a política, mas que quer a transformação do teu país, que você possa vir se filiar também no Partido Brasil. Que nós possamos unir as nossas forças para pelo menos tentar. Vale a pena tentar. Dizer a todos de Natal que eu amo vocês, quero agradecer o carinho e que as mulheres brasileiras, eu tenho como um grande exemplo de força a mulher do Rio Grande do Norte. É uma base. Quando eu falo de Celina Guimarães e de todas as outras que eu já citei aqui. Amo vocês, obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção. E nós vamos continuar pós-Natal a nossa caminhada pela nação para pisar na terra e ver o problema e trazer soluções. Obrigado, Cabo. Termina agora Agora Entrevista. E para você que está nos acompanhando, fique sempre ligado nas nossas redes sociais e acompanhe a nossa próxima entrevista. Até mais. Glória a Deus, glória a Yau.